Então a única coisa que eu estou pedindo aqui, trazendo o Marcos, é para que as pessoas tenham a mesma surpresa sua e a mesma abertura. Peraí, existe um outro lado de ver a questão, mesmo porque, independente da discussão design inteligente e evolução, dentro do próprio evolucionismo, existem muitas correntes. Existe uma lista, que o Marcos está nela, inclusive, chamado Descent from Darwin. São os dissidentes. Dissidentes de Darwin. Essa lista deve ter uns 1.000 ou 2.000 nomes lá, e eles são chatos. Por exemplo, eles só trabalham... No início eles aceitavam doutor em economia, doutor em outras áreas, depois eles deram limpa, agora eles só aceitam pessoas do naipe do Marcos lá. Com o artigo publicado, eles fazem uma triagem para aceitar. E quem são esses que estão lá? São pessoas com doutorado em química, física, matemática, biologia, e que simplesmente falam: Darwin não faz sentido. Tem um ex-ateu chamado Lee Strobel, que ele era ateu, mas dá pancada em tudo e tal. Tanto é que ele escreveu o livro Em Defesa de Cristo, A Case for Christ, A Case for Faith. Quando ele deixou de ser ateu, um dos nós dele foi essa questão da evolução. E ele é interessante que ele é jornalista. Sabe o que ele fez como jornalista? Ele foi jornalista do Chicago Tribune. Ele era especializado em pegar furos. Ele começou a entrevistar especialistas que quebravam esse status quo establishment. E ele viu que, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Eu queria pedir só uma gentileza para colocar aquela foto de novo lá. Eu que pedi essa foto, porque eu fico muito preocupado com a didática da coisa. Sim. Eu quero só pedir a questão acadêmica, perdão, didática aqui para o pessoal de casa entender. Isso aqui é o que chamam... Porque tem uma parte aqui em que a arqueologia e a paleontologia estão mais ou menos semelhantes, porque eu também trabalho com estratigrafia. Só que enquanto eu falo de... Estratigrafia é o seguinte, vou falar na linguagem arqueológica. Tá bom. Depois eu transfiro para paleontológica. Você tem aqui, igual esse Lego aqui, tem uma cidade bonitinha, funcionando, as casinhas e tudo mais. Vem guerra, destruição, erosão, abandono da cidade, ela vai sendo destruída. Vem uma outra civilização e constrói uma cidade por cima. Repete-se o processo. Guerra, destruição, mudança no tempo, abandono, vem outro constrói. Com o tempo você vai fazendo camadas de cidades. A gente chama isso de tel. Tá certo? Tel em hebraico, tal em árabe. Então, o que está mais embaixo é mais profundo, o que está em cima é mais recente. E pelos elementos que eu encontro ali, como cerâmicas, moedas, a gente usa também datação absoluta de laboratório, ossos. Eu consigo falar, olha, isso aqui, essa camada aqui é como um bolo de aniversário cortado. Esse pessoal aqui viveu no período do ferro 2. Então a civilização que está embaixo é ferro 1 ou bronze. Tá. O que está em cima, período grego, persa e tudo mais. Então o que acontece? A paleontologia tem o mesmo sistema da estratigrafia. Só que enquanto eu estou falando de uma estratigrafia do ano 3100 antes de Cristo até hoje, eles falam, como o Marcos mencionou, dos milhões de anos, mas o processo é o mesmo. Só que enquanto eu estou falando do período do calcolítico, bronze, ferro, persa, romano, etc., eles estão falando de período... aí tem todo o período lá, paleozoico, mesozoico e cenozoico. O paleozoico é o mais antigo, tá bom? O mesozoico é o mediano, o cenozoico está ali. E esses períodos ainda são subdivididos em vários outros períodos, como você pode ver ali à direita. Agora, qual que é o ponto do Marcos? Se o pessoal de casa olhar para o lado esquerdo, você tem a coluna geológica, como as coisas estão montadas, tá certo? O primeiro ponto que chama atenção ali são o trilobita. É o primeiro ser que aparece ali, ó, junto com a concha. Aquilo é um trilobita. É um trilobita, tem uma conchinha no meio. Isso, tem dois ali, ó, da direita e a esquerda. Exatamente. Tem um trilobita de um lado e outro do outro e uma concha no meio. O ponto que o Marcos chama atenção é o seguinte: se a evolução das espécies de Darwin fosse correta, cadê o resto da evolução na coluna geológica? Porque se tudo começa de uma ameba que vai ampliando, essa história está faltando um pedaço. Porque a trilobita já aparece ali, ou o trilobita ou a trilobita, eu sempre confundo isso, viu? Tanto faz, né? Mas já aparece um animal ali já aparece grande. É as trilobitas, viu? Trilobita, eu dei um Google aqui, achei. A trilobita, se ela já aparece ali e a evolução é verdadeira, eu tenho que encontrar os ancestrais da trilobita para trás para fazer a linha evolutiva. Esse é o primeiro problema. Cadê os ancestrais? Ô, Igor, você olha lá... que é tão vazio, que o período que ela aparece é chamado de Cambriano. E eles chamam de explosão cambriana. O que é explosão cambriana? A vida aparece ali no Paleozoico, pronta.
Mas não tem vida, não tem vida, não tem vida, de repente, bum, aparece Esse é o primeiro problema. Olha os animais, a complexidade dos animais que aparecem ali. Os dinossauros estão lá no Triássico e no Jurássico, os dinossauros. Agora, qual que é o problema? Muitas vezes, isso aqui eu fiquei um pouco assim, poxa, não é verdade. Falou assim, o Rodrigo, mas ele tem um viés religioso. Ele tem um viés religioso. E o outro lado não tem? Veja bem, os alemães estudam tão a sério essa questão de viés, que eu prefiro chamar de cosmovisão, que todo mundo tem. Você tem lá em alemão a palavra Verschantal, que é cosmovisão em alemão. É uma palavra técnica do alemão, tá certo? E ela tem todo um estudo filosófico. Todo mundo tem a sua cosmovisão. O ateu também ele tem a cosmovisão. É a forma como ele enxerga o mundo. Quer ver um exemplo? Exatamente. Quer ver um exemplo de cosmovisão ateísta? Para que a evolução de Darwin seja correta, é imprescindível. Isso aqui não é a opinião do Sérgio, minha, do Marcos, ninguém não. É imprescindível. Para a evolução das espécies de Darwin ser real, tem que ter tempo. Tem que ter tempo. E muito tempo. Então, como eu já trabalho com esse pressuposto, então quando eu olho aquilo ali, eu falo assim, tem que ter tempo. Então, vou dar um exemplo assim, bem leigo. Nós podemos falar de dois estilos de eventos paleontológicos que acontecem. A gente pode chamar de efeitos ordinários e extraordinários. O que é um efeito ordinário? Bom, esse prédio aqui onde o Flow está alocado, ele está em decaimento, porque ano após ano ele vai se desgastando. Se vocês não derem manutenção no prédio, não pintarem, não rebocarem, não melhorarem a estrutura, eu não sei, eu não sou arquiteto, mas vamos supor que daqui a 600 anos ele caia, de velho, tá certo? Ele vai demorar 600 anos para cair. Mas um terremoto pode fazer esse prédio cair em 5 segundos. O terremoto é um efeito extraordinário. O decaimento é ordinário. O ordinário nós não testemunhamos, porque ele é lento, é gradual. Eu vou precisar viver 600 anos para ver o prédio. Impossível. Mas o outro não, o outro é testemunhável. Agora, se alguém passar aqui e ver o prédio caído e por questão de cosmovisão negar o terremoto, ele vai falar o seguinte, esse prédio aqui tem 600 anos. E a gente sabe que não tem 600 anos. Mas ele fala, tem 600 anos. Por quê? Não, porque eu cheguei e já estava caído. Para ele estar caído desse jeito, ele tem que ter sido construído há 600 anos atrás. Mas espera aí. E se houve um terremoto? Não houve terremoto. Então, quando o camarada já fala, não houve terremoto, ele já está trabalhando com uma cosmovisão. Então, eu acho que eu tenho minha cosmovisão, o Sérgio tem dele. Agora, a chamar a cosmovisão do outro de enviesada como se eu não tivesse um viés, isso para mim é desonesto. Eu vou explicar por quê. Todo mundo tem uma cosmovisão. Você falou de futebol aí, é lógico que se você gosta do seu time, você vai para lá já querendo que ele ganhe. O problema é quando a cosmovisão se torna uma coisa desonesta e injusta. Vou dar um exemplo. Toda mãe ama o seu filho. E ela vai achar o seu filho a criança mais linda do mundo. Você tem suas meninas aí, que vocês têm duas filhas. As mais lindas do mundo. Pra você, as mais lindas do mundo, você entendeu? E se um cara mexer com ela, vai ganhar um supapo. Você entendeu? Vai ganhar, legal. Você não faz isso por todos os meninos do mundo. Você faz pelas suas, porque são suas. Beleza, parabéns pra você. Você já tem essa cosmovisão paterna em relação a elas, você vai sempre vê-las como suas filhas. Eu vejo como duas garotas. Você vê como suas filhas. Beleza. O que é errado? Se Deus que defenda, eu não quero isso, eu só estou comparando, se as suas filhas cometessem um crime, alguma coisa muito séria, arrebentassem com a vida de alguém e tudo mais, e você como pai paga a polícia para poder liberar suas filhas, aí a sua cosmovisão paterna se tornou uma injustiça enviesada. Tá certo? Então eu acho o seguinte, o que eu tenho que falar é o seguinte, você não pode deixar que sua cosmovisão se torne um viés. Aí eu concordo. Agora dizer que eu sou neutro, eu faço ciência neutra, quem tem viés é o outro? Não. Todo mundo tem cosmovisão. Esse ponto é pacífico. Agora, depende como você analisa. Os dados são os mesmos. Só que a única coisa que eu te dou a palavra é que tem coisas que são mais divulgadas do que outras. É aí que a gente tem que tomar o cuidado, sabe? De saber, peraí, não é porque a coisa é mais divulgada do que outra que ela é correta, porque a própria ciência mostra quantas coisas do passado que foram aplaudidas, a física de Newton, depois ela virou de cabeça para baixo quando chegou Einstein, e agora já tem coisa virando de cabeça para baixo com a física quântica. Então, quer dizer, sabe, temos que tomar um pouquinho cuidado com alguns dogmatismos, e cientista fala que ele é neutro, que ele só trabalha com fatos. Não, ele às vezes é tão dogmático como o crente.